A paz do Senhor, meus queridos amados ouvintes da Palavra de Deus, estamos mais uma vez no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Fico feliz de estarmos mais uma vez juntos aqui para aprendermos a palavra do Senhor. Creio eu que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Estamos felizes aí porque o Senhor assim tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos ajudou, como diz as Sagradas Escrituras. Então estamos hoje estudando a lição de número 11. Estamos aí já finalizando esse trimestre abençoado aí onde nós estudamos sobre o verdadeiro pentecostalismo. Lições maravilhosas você pode encontrar aí no meu canal, que leva o meu nome, Erivelton Nunes Bastos. Aí temos playlists, tem várias lições, todas as lições aí do trimestre e de outros trimestres passados. Você pode estar aí aprendendo a palavra do Senhor. Tem lições maravilhosas. E hoje a lição de número 11, estamos aí, mais uma lição aí, penúltima lição para nós, prestes aí a acabar esse trimestre, aleluias, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então, lições maravilhosas nós estudamos aí esse ano. Temos ainda duas lições, a lição de número 12 e a lição de número 13. Então, para finalizarmos, já está bem próximo aí de terminarmos esse trimestre. Deus nos concedeu essa oportunidade de aprendermos mais uma lição da palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe as nossas lições. Não esqueça de dar o seu joinha aí, nós vemos aí muitas visualizações para a glória do nome do Senhor, mas você aí também pode ajudar esse canal a crescer, também dando aí o seu joinha. Isso aí o YouTube vai ver, perceber isso aí, e outras pessoas vão estar aí ouvindo a palavra do Senhor. Quanto mais joinhas, mais lições vão se expandindo para a glória do nome do Senhor Jesus. E hoje a lição de número 11, ela está datada dia 14 de março de 2021. Será ensinado próximo domingo essa lição, que é compromissados com a evangelização. Compromissados com a evangelização. Vamos voltar a um tema aí abrangente, um tema abençoado para o crescimento da igreja do Senhor. Sem evangelização não há crescimento. Então isso aí nós temos que colocar em prática. É a missão da igreja, é evangelizar, é levar a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1 e o verso 16, o apóstolo Paulo deixa registrado, muito interessante: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Então o apóstolo Paulo não se envergonhava do evangelho de Cristo, pois ele acreditava que era o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adentrando a nossa lição de hoje. Vamos para a introdução. Estarei lendo a introdução e logo depois estaremos sistematizando aí cada um dos pontos para nós aprendermos a palavra do Senhor. Introdução diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Então, evangelização como prioridade. Esse é o nosso primeiro ponto da nossa lição de hoje, é evangelização como prioridade. Então é uma prioridade da igreja a evangelização. Uma igreja que não tem o evangelho, a evangelização como prioridade, é uma igreja longe
daquela que deve ser a igreja do Senhor Jesus. Então isso é muito importante, é uma das coisas principais, essenciais, prioridade da igreja do Senhor é a evangelização. Igreja não foi feito para ser agência bancária, para se apenas ganhar dinheiro ou apenas ajuntar tesouro. Não, é evangelização. A prioridade é evangelizar, é ganhar almas para o reino do Senhor, é investir, ou seja, investir suas finanças, investir na obra do Senhor para evangelização. Isso é prioridade da igreja. Vamos aqui para a lição, o evangelho, primeiro subponto da evangelização como prioridade, evangelho. Temos também o único salvador do mundo e terceiro, uma agência legítima. Esses 3 pontos da evangelização como prioridade. Primeiro, evangelho. Primeiro ponto, subponto é evangelho. Diz assim, essa palavra vem de 2 palavras gregas, advérbio, bem, angélia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Aleluias. A mensagem de Cristo que salva o pecador. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então, o evangelho significa boas novas, boas notícias de salvação. Então, isso é evangelho. Pregar o evangelho quer dizer pregar boas novas, pregar boas notícias. Notícias de quê? De salvação, como o homem pode se salvar, ou porque o homem deve se arrepender. Isso é evangelho. Uma das prioridades é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo final. Isso é responsabilidade do Espírito Santo. Mas o Senhor nos escolheu para anunciar as boas novas. Então, quando anunciamos as boas novas, as boas notícias, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando acerca daquilo que estamos falando, acerca do evangelho que é pregado, que é anunciado. Então isso faz com que as pessoas cheguem ao arrependimento, porque passam a conhecer o estado pecaminoso, o que o pecado faz com o ser humano e aonde o pecado pode levar o homem. Então isso só pode ser detectado através de evangelização. Há muitas pessoas que estão aí fora que não sabem que o pecado ele é mortal, ele leva o homem para o inferno, mas Jesus veio para remover o pecado do homem, morrendo na cruz do Calvário. Então o homem precisa conhecer o projeto da salvação, que é o evangelho de Cristo, as boas novas do Senhor. Então isso aí é o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 1,16, que ele não se envergonhava do evangelho, porque ele acreditava que o evangelho era o quê? O poder de Deus para salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e segundo do grego. Então isso é crer, é colocar em ação o projeto de salvação, o projeto de evangelização, o projeto de missões. Então isso é prioridade da igreja do Senhor. E vemos aí, evangelho, primeiro ponto. Segundo, único salvador do mundo. O evangelho são boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de Jesus Cristo. Romanos 3,23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, o único salvador do mundo, Jesus é o único salvador do mundo. É tanto que a Bíblia vai lá nos dizer, no livro de Mateus, acerca, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará todos do pecado. Então todos vão encontrar a salvação em Cristo Jesus, porque Jesus é o único salvador do mundo, o único que pode nos salvar. Mas por que Jesus é o único? Porque a Bíblia vai nos ensinar que ele foi o único que morreu na cruz como um ato vicário, ou seja, morte de cruz em nosso lugar, morreu em nosso lugar. Quem deveria
ter morto ou ser crucificado na cruz, seríamos nós que éramos pecadores, mas Jesus não era pecador, Jesus não cometeu pecado nenhum. A Bíblia vai nos ensinar que Jesus, ele não cometeu pecado, porque ele se manteve santo, continuou santo nesta terra, sem se manchar, sem se contaminar com este mundo. Então, cumprindo o projeto da salvação, que foi morrendo na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. Então, salvação, amados e queridos irmãos, só em Cristo Jesus. Por que só em Cristo Jesus? Porque ele é o único Salvador do mundo. Ninguém pode nos dar mais salvação a não ser Jesus. É tanto que a Bíblia vai nos dizer lá em Atos capítulo 4 e o verso de número 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre Deus e os homens, pelo qual os homens devam ser salvos. Então não há outro nome, é só o nome do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Então, o único Salvador do mundo. Terceiro, uma agência legítima. O Senhor Jesus continua a igreja como única agência do reino de Deus na terra. Carregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. Então, a igreja é a única agência. A agência portadora da palavra de salvação. Então, a agência legítima, a igreja do Senhor, ela é comissionada, a igreja é comissionada para evangelização, para levar a palavra do Senhor. É tanto que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele diz: portanto, os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se pegarem alguma coisa mortífera, ou melhor, se pegarem beberem alguma coisa mortífera, não lhes acontecerá dano nenhuma. Pegarão nas serpentes, aleluias, imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Então, essa é a agência do Senhor Jesus, a igreja do Senhor. A igreja, ela é comissionada para evangelizar. A igreja do Senhor, ela tem a responsabilidade de levar o evangelho. E a Bíblia diz que a igreja que tem compromisso com evangelização, sinais acontecem no meio da igreja. Quais são os sinais? Curas, milagres, libertação, transformação. Então, a presença de Deus é notória no meio daqueles que levam realmente a palavra do Senhor, que fazem evangelização. Você quer ver uma igreja atuante da presença do Senhor? É uma igreja evangelizadora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que tem prioridade de evangelizar. Pode ter certeza, milagres acontecem. As maravilhas de Deus acontecem, porque está uma palavra impetrada de Deus acerca da igreja, acerca da evangelização. Quando a igreja se movimenta, juntos se reúnem, se unem em um propósito de evangelizar, Deus opera milagres, Deus faz maravilha, porque a presença de Deus vai com a igreja do Senhor fazendo maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agência legítima, a igreja do Senhor. Segundo ponto, queridos, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Segundo ponto, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Jesus. Esse ponto ele se divide em dois pontos. É um ponto menor, ele se divide em dois pontos. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, que é a nossa teologia, e segundo, por quem Jesus morreu. Muito interessante
e profundo esses temas, amados. Então, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Primeiro, a nossa teologia. E segundo, por quem Jesus morreu? Uma pergunta. Primeiro, a nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas. Interessante. Sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante, a teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicadora desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica, é um dos legados deixados por nossos pioneiros. Segundo Timóteo 3, 14, 17, aleluia. Então toda Escritura ela é divinamente inspirada por Deus e proveitosa, aleluia. Então, amados, a nossa teologia é uma teologia pentecostal, então ela vem direto das Sagradas Escrituras. Não teve intermediários ou reformadores para trazerem interpretações sistematizadas, como algumas denominações, algumas igrejas têm aí por base, guardando aí como tradicionais das Escrituras. A nossa igreja foi fundada então no Pentecostes, criada no Pentecostes, formada no Pentecostes, então nasceu realmente no Pentecostes. Jesus criou a sua igreja no Pentecostes, então não foi diferente. Nasceu no Pentecostes, então a igreja de Cristo ela foi formada no dia de Pentecostes, ali foi a fundação da igreja do Senhor Jesus. Então, no derramamento do Espírito Santo do Senhor, e aí o crescimento dali para aqui foi-se muito grande, expansivo e chegou até nós aí a palavra do Senhor Jesus. Então, nós podemos observar que as nossas lições, elas são embasadas na Bíblia Sagrada, elas são realmente extraídas da Bíblia Sagrada, as nossas doutrinas são bíblicas, são dentro da palavra do Senhor. Se você ainda não tem observado, passa a observar aí as doutrinas da Bíblia Sagrada que nós defendemos, a Igreja Assembleia de Deus, tem aí o seu legado, tem as suas doutrinas. Então muitas das vezes nós somos cristãos, mas não paramos para observar as doutrinas da nossa igreja, em que nós cremos. Então procure, seja uma pessoa curiosa e observa aí os nossos princípios, aí as doutrinas que regem a igreja, a Assembleia de Deus, e você vai ficar bem integrante ou interessante, se interessar mais, vai conhecer mais em que você crê, em que você defende as nossas bases bíblicas. Isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento de novos cristãos, porque você conhecendo, outras pessoas passam a conhecer como você conheceu. Então é muito importante nós conhecermos aí os nossos princípios da palavra do Senhor. Então aqui nós podemos observar que é um dos legados deixados por nossos pioneiros. Então nós temos aí várias doutrinas deixadas aí pelos nossos pioneiros, que foram os pioneiros aqui no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, aí os dois homens enviados por Deus aí, a cidade de Belém, aonde começou, tanto que a Bíblia tem um hino aí muito interessante acerca dessa história desses pioneiros que aí fundaram aí a denominação das Assembleias de Deus lá em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou. Então, batismo para os fiéis. Então, algo interessante, isso aí é algo
muito importante no meio pentecostal. É por isso que nós somos pentecostais, porque nós conhecemos uma doutrina que não precisou de nenhum reformador para nos ensinar. Então, os nossos pioneiros, eles foram os pioneiros que instruíram a igreja cresceu crendo nessas doutrinas, e a igreja hoje não pode viver sem essas doutrinas, porque elas são verdadeiras, elas são formadas na Bíblia Sagrada, batismo com o Espírito Santo. Então, algo interessante para as nossas vidas. Então, é algo que o crente de verdade, que conhece a Bíblia, que já experimentou o batismo com o Espírito Santo, ele não consegue viver. E até muitas das vezes não consegue entender como as pessoas não creem nessa doutrina, não creem nesse princípio bíblico que foi ensinado pelos pioneiros da palavra do Senhor Jesus e por Jesus também. Então é algo que nós ensinamos dentro da Bíblia Sagrada. Outro ponto, que é o segundo ponto, por quem Jesus morreu. Por quem Jesus morreu. Vimos aqui expiação limitada e expiação ilimitada. Interessante, meus queridos. A expiação limitada trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas. Como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linhagem de interpretação. Essa é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas. Parte B, vimos a parte A, que é a expiação limitada, e a parte B, expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. João 4,42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. 1 João 2,2. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro a toda criatura. O erro teológico afirma que a expiação é limitada, Jesus morreu por todos os pecadores. Então, interessante esses dois pontos. Nós vemos aqui, amados irmãos, dois confrontos, ou seja, um confronto entre calvinismo e o arminianismo. Dois confrontos aqui que nós podemos observar. Acredita na expiação limitada, que Deus enviou Jesus a essa terra para morrer apenas para um grupo de escolhidos, um grupo de pessoas determinado. Outros foram excluídos deste propósito, excluídos desse projeto. Aqui é a salvação limitada. Essa é uma dos temas sistemáticos aqui do calvinismo, ou seja, dos seguidores de Calvino, aonde eles pregam acerca da salvação limitada, que Jesus morreu apenas para um grupo, para os escolhidos. E temos também outro ponto, outra visão teológica, a visão aqui de Armínio, ou Jacob Armínio, que é a expiação ilimitada, que Jesus morreu por todo mundo, ou seja, por todas as criaturas, por todos aqueles que já nasceram, por todos aqueles que ainda nascerão. Então Jesus morreu por toda a criatura. Qual a base? João 3,16. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que todo aquele que nele crê
não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus morreu por todas a criatura, por todo mundo. Então, Jesus morreu. Essa é a nossa linhagem de pensamento, a nossa defesa de fé é que Jesus morreu por toda criatura, independente se será salvo ou não será salvo, morreu por todos. Agora, o efeito da morte de Cristo é só para aqueles que nele crê. É isso que muitas das vezes as pessoas não entendem, ou o calvinismo não consegue compreender. Jesus morreu por toda criatura. Agora, o efeito da morte de Cristo só resplandece para aqueles que creem na morte, que aceitam a morte de Cristo, que faz uma confissão pública, uma confissão ali pública, confessando o Senhor Jesus, aceitando o presente do Senhor, que é a salvação para as nossas vidas. Então, quando se crê, se usa a fé, se você coloca a sua fé em ação, então se recebe o efeito do seu exercício de fé. Isso não é algo que não podemos de maneira nenhuma excluir. Então é claro que a fé, é tanto que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então o homem precisa ouvir a palavra, precisa ouvir o evangelho, para que a fé venha a ser gerada em seus corações e a pessoa passa a crer no Cristo ressurreto, no que a palavra de Deus mostra sobre Cristo, no plano de salvação. Aí a pessoa passa a acreditar em Cristo, passa a viver a vida como Cristo viveu, e aí, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, passa a ter agora a salvação, passa a ser salvo em Cristo Jesus. Interessante. Então, meus queridos, são esses dois pontos de vista aqui, ponto calvinista, o ponto arminianista. Então, nós defendemos esse ponto arminiano, que é o ponto aqui mais fundamental, meu ponto de vista, na palavra do Senhor. Jesus morreu por todos, o efeito da morte de Cristo não é para todos. Já os calvinistas acreditam que Jesus não morreu por todos, morreu só para um grupo, porque ele não ia derramar sangue por outros sem necessidade nenhuma. Na realidade é isso. O sangue de Jesus só foi derramado por cada um dos escolhidos. Então, Jesus não ia desperdiçar o sangue dele por outras pessoas. Essa é uma visão calvinista, mas não é dessa forma que nós cremos, não é nesse ponto que nós cremos. Nós cremos que Jesus derramou sangue por todo mundo, por toda criatura, e todos aqueles que aceitaram Jesus, o presente do Senhor, do nosso Deus, esta terra, passaram a ter a vida eterna, e o efeito do sangue de Jesus veio sobre essas vidas. Então, é um ponto que nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, nós vemos aqui expiação limitada, expiação ilimitada. Então, acredito que ficou aí bem explicado aí. Qualquer coisa, averigue na sua Bíblia e procure aí mais ensinamentos acerca desses dois temas. Acredito que você vai ver aí diversas explicações. É claro que todos vão ter aí a sua base mostrando na Bíblia, etc. Mas nós temos também base na Bíblia, e acredito ser fundamental esse ponto da expiação ilimitada também. Jesus nos fala na sua palavra que não faz acepção de pessoas. Quando diz a Bíblia que Jesus não faz acepção de pessoas, como é que eu vou acreditar que Jesus morreu só por um grupo escolhido? E aí, Jesus não fez acepção? Ou Deus não fez acepção de pessoas para excluir umas para o fogo eterno, deixar ir para o fogo eterno, e outras para a salvação? Jesus não fez acepção? Deus não fez acepção de pessoas? Acredito que fez. Se for esse ponto aqui, calvinismo, como muitos aí ensinam. Então eu acredito que no que a Bíblia diz, Jesus não faz acepção de pessoas. É tanto que a Bíblia vai dizer lá: eu reconheço que não faço acepção de pessoas. Realmente não faço acepção de pessoas. Então o Senhor morreu na cruz por todo mundo, toda criatura, todos que nasceram, todos que viveram sobre essa terra. Jesus morreu por todos. Agora, nem todos serão salvos. Por quê? Nem todos querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador.
vai depender aí da escolha, da nossa escolha. Qual é a nossa escolha? Escolher Cristo ou escolher o mundo? Escolher viver para Cristo ou viver por mundo? Então é a escolha que nós devemos fazer. Se nós quisermos ir morar no céu, precisamos escolher a Cristo. Se quisermos morrer no inferno eternamente, viver no inferno eternamente, a Bíblia é clara, é viver para o mundo. Então precisamos morrer para o mundo e viver para Cristo. Então é dessa forma que nós iremos morar no céu. Terceiro e último ponto, amados irmãos, é evangelização local e transcultural. Evangelização, as missões, o desafio de hoje. 3 pontos na evangelização local e transcultural. Evangelização é um ato de comunicar as boas novas. É interessante. É um ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio das palavras e ações. É o que Jesus fez. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Atos 4:33. Então, meus queridos irmãos, evangelização é o ato de comunicar as boas novas. Então é isso que nós precisamos colocar em prática, a evangelização, fazer a evangelização, buscar aí projetos para se colocar a evangelização em prática. Há várias formas de se evangelizar. Uma dessas é o que nós estamos fazendo hoje aqui, é evangelização. Trazer a palavra de Deus online, trazer a palavra de Deus aí acerca do YouTube, acerca de WhatsApp, acerca de Facebook. Então é uma forma, uma ferramenta que hoje nós temos aqui para fazer evangelização. Então faça a sua forma de evangelizar, mas não podemos parar de evangelizar, de falar do amor de Deus para toda a criatura. Missões. O trabalho de missões, ou o trabalho dos missionários, é evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Então, a mensagem é a mesma, é necessário ajuntar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo, etnia. Veja como Paulo introduz sua pregação na sinagoga Antioquia Pisídia e anunciar a Jesus. Então, cada um tem o seu trabalho, cada igreja tem o seu trabalho, missionário, missões. Então, a igreja, ela precisa estar atenta a qual povo, a qual local vai se evangelizar, qual cultura desse local. Isso é importante. Missões é preciso ter conhecimento. Não é de qualquer forma que se faz missões. Então, é preciso você buscar para quem você vai evangelizar, qual povo você quer alcançar aí na sua cidade ou nos povoados vizinhos, um povo. Então, meus queridos, é preciso nós conhecermos a qual povo devemos evangelizar, fazer missões, trabalhar com missões. Então, precisamos conhecer. E terceiro e último ponto é o desafio de hoje. Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma. Ou seja, Jesus não disse que o campo é só os escolhidos, não. O campo do alvo de missões não é só os escolhidos. Olha só que interessante aqui a Bíblia nos revelando. Então, o campo é o mundo. Então, é toda criatura. Toda criatura tem que ser alvo e deve ser alvo de evangelização, de levar a palavra do Senhor. Então, Jesus disse que o campo é o mundo, ele não disse que o campo é Jerusalém, que é os escolhidos, ele não disse que o campo é a Judéia, ele não disse que o campo é Roma, nem a minha cidade e a tua. Então Jesus disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então os confins da terra, toda a criatura, todos os povos, etnias, então deve ser alvo da pregação, da ministração do Evangelho de Cristo. Então essa foi uma das lições aí, creio que Deus tem falado conosco grandemente. Fica na paz do Senhor Jesus, até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Meus queridos irmãos, compartilhe as nossas lições, seja um evangelizador, leve a palavra de Deus toda a criatura, compartilhe as nossas lições, dê o seu joinha, você estará ajudando a fazer missões. Então, fique na paz do Senhor, até a próxima lição, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.